Existe um tipo de fome que não aparece nos exames, mas consome por dentro. É uma urgência silenciosa de ser visto, desejado, escolhido. Quando isso não acontece, algo se apaga. É como se a própria existência ficasse suspensa, à espera de confirmação externa. Essa carência não grita. Ela pesa nos gestos mais simples, nos vínculos mais íntimos, e aos poucos esvazia a relação consigo mesmo, até que o outro se torne a única referência possível. Ela não nasce do acaso. É o resultado de ausências antigas que nunca foram nomeadas. Muitas vezes, foi assim que se aprendeu a existir. Suprindo expectativas, agradando, cedendo, na esperança de permanecer ao lado de alguém. O que era instinto de sobrevivência emocional virou padrão. E esse padrão, repetido por anos, virou identidade. Carência não é só falta de afeto, é a distorção da própria noção de valor, moldada por relações que confundiram amor com necessidade. É nesse ponto que a dependência se enraiza, não como escolha, mas como automatismo. Em vez de se perguntar o que sente, a pessoa passa a perguntar o que o outro sente por ela. Em vez de olhar para dentro, busca lá fora alguma prova de que é suficiente. Assim, sem perceber, deixa de se reconhecer. O amor, quando guiado por medo, adoece, e o medo, quando silenciado por muito tempo, vira rotina. Nesse ciclo, é comum confundir dor com apego e presença com alívio temporário. Mas toda dor, que insiste em voltar, tem uma origem que precisa ser compreendida. A carência afetiva, no fundo, carrega o vestígio de uma ausência mais antiga, a de si mesmo. E até que essa presença interior seja restabelecida, qualquer afeto recebido será sentido como empréstimo. Só quando se aprende a estar inteiro, mesmo diante do vazio, é que o outro deixa de ser necessidade e volta a ser escolha. Carência, no dicionário, é a ausência do que é necessário. Mas na vida psíquica, ela não se limita a uma falta pontual. Ela se transforma em forma de ser. Quando a necessidade afetiva não encontra resposta no tempo em que era essencial, ela escava buracos profundos na alma, que mais tarde se disfarçam, de urgências adultas. A pessoa acredita que precisa de amor, atenção ou presença, mas, na verdade, o que está procurando é uma âncora para não se perder de si mesma. Nesse ponto, o que falta não é exatamente o outro. É o eixo interno que foi abandonado ou nunca construído. No fundo, a carência é o rastro deixado por algo que não foi vivido como deveria. Um afeto estável, um olhar que nomeasse a existência, um vínculo que sustentasse a dor. Quando isso falta, a estrutura emocional se organiza em torno de substituições simbólicas, relacionamentos, conquistas, curtidas, status, mas nenhuma dessas respostas apaga a pergunta central: quem sou eu quando ninguém me vê? É aí que o vazio existencial começa a se manifestar, não como filosofia, mas como sensação de insuficiência crônica. Viktor Frankl dizia que a vontade de sentido é a principal motivação do ser humano. E quando esse sentido não é encontrado, ele é deslocado para desejos menores, que geram alívio, mas não libertam. A carência afetiva pode ser justamente isso, uma tentativa de preencher com vínculos o que deveria ser preenchido com propósito. O outro vira função anestésica, enquanto a missão interior permanece esquecida. O sofrimento inevitável que faz parte da existência, nesse caso, não é elaborado, é disfarçado de carência. E o desejo de sentido vira compulsão emocional. É preciso olhar para essa fome com mais seriedade, não porque ela seja condenável, mas porque é legítima. A carência é um sinal. Ela aponta para uma desconexão interna e também para a possibilidade de reintegração. Ela é a trilha que leva à consciência de si quando não é negada, nem alimentada cegamente. Em vez de ser vista como fraqueza, pode ser compreendida como um convite oculto à reconstrução. A dor que ela provoca não precisa ser curada com mais vínculos, e sim com presença. Porque o que falta muitas vezes não é amor, é sentido. A carência afetiva não se apresenta da mesma forma para todos. Ela se adapta à história de cada um,
encontrando brechas emocionais por onde se infiltrar. Há quem viva em função de um relacionamento amoroso, quem jamais consiga ficar só, quem precise ser visto o tempo todo ou quem se esvazie ao não ter um papel claro dentro da família. Cada um desses modos revela uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de restaurar um elo perdido. Não é exagero. É um esforço de sobrevivência emocional travestido de comportamento cotidiano. Na esfera amorosa, a carência não é desejo de romance. É sede de fusão. A pessoa não quer apenas partilhar a vida, quer dissolver-se no outro. Confunde presença com pertencimento, desejo com valor. Não suportar ficar só não é sobre solidão. É sobre o medo de desaparecer quando não há ninguém refletindo sua existência. O parceiro se torna espelho, muleta, salvação. E nessa dependência, o amor vira uma espécie de anestesia, eficaz, mas perigosa. Porque a qualquer sinal de afastamento, o mundo desmorona. No campo das amizades, a ausência de laços profundos costuma ser sentida como uma forma de invisibilidade. A pessoa não quer só companhia. Ela precisa ser lembrada, procurada, incluída. Quando isso não acontece, interpreta como rejeição pessoal. O silêncio de uma mensagem não respondida ecoa como abandono. E aí, mesmo cercada de gente, sente-se sozinha. O que está em jogo não é a quantidade de amigos, mas a necessidade de confirmação de que ainda importa. O vínculo deixa de ser espontâneo, passa a ser contrato de sobrevivência emocional. Já no reconhecimento profissional, a carência assume outro disfarce, o de urgência por mérito. Não basta fazer bem, é preciso ser visto fazendo. O elogio se torna combustível. A falta de retorno, uma ameaça existencial. A autoestima fica pendurada na opinião externa, como se a competência só existisse quando aplaudida. É a busca por valor através do desempenho, como se cada conquista fosse um pedido velado de aprovação. E na dimensão familiar, a carência pode se manifestar como nostalgia de um cuidado que talvez nunca tenha existido de fato, mas cuja ausência moldou tudo. A sensação de ter sido ignorado, substituído ou ignorado, gera uma cicatriz que segue exigindo compensações, mesmo décadas depois. É necessário dar nome a essa carência. Muitas pessoas convivem com a dor por anos, sem nunca chamá-la pelo nome. Apenas sentem o incômodo constante, a inquietação disfarçada de apego, a ansiedade que aparece sempre que o outro se afasta. Mas enquanto a carência for tratada como algo difuso, ela seguirá moldando comportamentos sem ser identificada. Dar nome à carência é um ato de responsabilidade. É quando você para de acusar o mundo e começa a escutar sua própria história. Perguntar-se com honestidade: o que exatamente me falta? E mais, o que essa falta está tentando me mostrar? A carência tem um rosto. Às vezes é o da criança que ficou esperando alguém voltar e nunca voltou. Outras vezes é o do adulto que acredita que só será amado se for necessário. Quando você começa a descrever essa carência com detalhes, com a crueza de quem já se cansou de fingir força, algo se organiza por dentro. A dor não nomeada começa a se tornar consciência. E onde há consciência, há escolha. A carência deixa de ser um buraco sem fundo e passa a ser um ponto de partida. É importante criar imagens para essa carência. Como ela se manifesta? Em que situações se acentua? Que fantasias ela alimenta? Quando você começa a reconhecê-la, também começa a separá-la de quem você é, porque por mais que ela tenha moldado seus vínculos, ela não define sua identidade. Dar nome à carência é uma forma de devolver a si mesmo o direito de olhar com clareza o que, por muito tempo, foi negado ou ignorado. E só se pode transformar aquilo que se está disposto a enxergar. Essa é a etapa da revelação. Não para dramatizar a dor, mas para compreendê-la. O silêncio começa a se romper, e com ele vem uma leve reorganização da alma. Não se trata de encontrar culpados, mas de resgatar fragmentos de uma história que foi vivida no automático. Quando a dor ganha nome, ela também ganha limites. E pela primeira vez, talvez seja possível vislumbrar um caminho que não esteja contaminado pelo impulso
de repetir tudo de novo. É necessário ver onde essa carência age. A carência raramente se impõe de forma direta. Ela age nos bastidores, moldando pequenas decisões, sabotando grandes oportunidades, distorcendo a forma como o amor é recebido. Às vezes, ela se disfarça de cuidado exagerado. Outras vezes, de submissão. Há quem se anule para não ser deixado, quem se adapte ao extremo para ser aceito, ou quem suporte relações vazias apenas pelo pavor de se ver sozinho. Essa segunda etapa exige lucidez, observar os lugares onde a carência dirige sua vida sem que você perceba. Quais comportamentos você repete mesmo sabendo que te machucam? Que padrões se repetem nas suas relações? Você está amando ou se esforçando para ser amado a qualquer custo? É possível que esteja esperando do outro algo que você mesmo não oferece a si. Quando a carência se torna o filtro por onde tudo é interpretado, a realidade se torna distorcida. Qualquer recuo é lido como abandono, qualquer silêncio como rejeição. E viver nesse campo minado gera um desgaste emocional silencioso, mas profundo. Essa é a fase do espelho. Em vez de projetar a dor no outro, começa-se a investigar onde ela realmente opera. Muitas decisões que parecem racionais são, na verdade, tentativas de evitar o desconforto do deserto emocional. A pessoa se ocupa, se relaciona, se doa, mas tudo para não encarar o buraco que ficou lá atrás. E enquanto essa dinâmica não for compreendida, seguirá governando escolhas em nome da sobrevivência. Só que agora ela já não protege, ela aprisiona. Ver onde a carência age é começar a mapear sua influência. Não para eliminá-la com pressa, mas para desativar a ilusão de que ela é inofensiva. A partir daqui, torna-se possível cultivar uma nova postura. Em vez de reagir impulsivamente à ausência do outro, sustentar o próprio vazio com presença. Isso exige esforço, mas abre caminho para o início de uma reconexão real, com o que se sente, com o que se escolhe e, principalmente, com o que se é. É preciso imaginar com coragem. Muita gente vive prisioneira de um único cenário emocional. O medo de ficar só. A fantasia de que só será feliz se for amado. O roteiro fixo de que a vida sem o outro é vazia. Esse apego à ideia de completude não nasce da realidade, mas da falta de imaginação emocional. Imaginar com coragem é romper esse ciclo, é ter a ousadia de visualizar outras possibilidades de existência, inclusive aquelas em que o afeto não seja moeda de salvação, mas presença complementar e nunca definidora. Essa etapa não pede certezas, mas disposição para questionar. O que floresceria em mim se eu não estivesse tão ocupado tentando não ser abandonado? Que partes minhas estão adormecidas porque sempre precisei que o outro me validasse antes de eu me mover? E se eu não estivesse esperando ser escolhido, o que eu escolheria para mim? Essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, funcionam como alavancas existenciais. Elas criam rachaduras na rigidez da dependência afetiva e permitem que algo novo entre. A imaginação emocional é um recurso vital. Não se trata de fantasiar um futuro ideal, mas de começar a admitir a existência de outros caminhos. A dor só se transforma quando deixa de ser inevitável e passa a ser situada. E para situá-la, é preciso imaginar outros jeitos de viver. Muitos dos medos que sustentam a carência são baseados em conclusões antigas, nunca revisadas. Imaginar um novo lugar para si no mundo é desafiar essas conclusões com maturidade e presença. Esse exercício pode ser doloroso, mas libertador. Porque ao imaginar possibilidades sem o filtro da urgência afetiva, a pessoa começa a recuperar sua soberania interior. O outro deixa de ser o sol em torno do qual tudo orbita. E a autonomia, antes vista como ameaça, começa a ser percebida como território fértil. Quando a mente deixa de se agarrar a um único desfecho, o coração começa a respirar com mais leveza. E essa leveza é o primeiro sinal de cura. É necessário agir com amor adulto, reconhecer a carência, mapear sua atuação e imaginar novas realidades são passos poderosos, mas sem ação viram apenas compreensão estéril.
Agir com amor adulto. É a etapa em que o conhecimento se transforma em prática. Aqui, o vínculo com o outro não desaparece, ele se ressignifica. Deixa de ser uma demanda desesperada por atenção e se torna uma extensão natural de um amor que já foi semeado por dentro. O amor adulto começa com o compromisso de não trair a si mesmo, em nome de nenhuma relação. Essa ação não precisa ser grandiosa. Pode começar em gestos sutis. Dizer não quando antes se cedia por medo. Sustentar um silêncio sem implorar por resposta. Não se punir por não ser o que o outro espera. Cada pequena escolha movida por respeito próprio é um tijolo na construção da paz interior. E esse processo não exige perfeição, exige presença. O amor maduro não é um estado ideal, é uma postura constante de responsabilidade emocional. Muitas vezes agir com amor adulto significa frustrar expectativas. Mas isso não é egoísmo, é sanidade. Amar o outro sem sacrificar a própria integridade é um ato de maturidade rara. A dependência se dissolve não quando se deixa de amar, mas quando se ama sem se abandonar. O cuidado que se busca no outro começa a ser cultivado internamente, e pouco a pouco a compulsão emocional cede lugar à liberdade de escolha. O que era necessidade vira decisão. O que era desespero se transforma em clareza. E nesse ponto, a pessoa já não implora mais por amor. Ela sustenta o próprio valor, com ou sem o reconhecimento alheio. Agir com amor adulto é entender que nenhuma relação pode preencher o vazio da falta de si mesmo. Mas toda relação pode florescer quando essa falta deixa de comandar a vida. A carência afetiva não é um defeito de caráter, nem um problema para ser eliminado com pressa. É uma cicatriz que fala de vínculos frágeis, de ausências mal digeridas, de histórias onde o afeto era condicional. Mas também é um ponto de partida. Quando escutada com lucidez, ela revela aquilo que ficou suspenso no tempo. A vontade legítima de conexão, o desejo profundo de ser reconhecido sem precisar se curvar, o anseio silencioso por sentido. E sentido não se mendiga, se constrói, a partir do momento em que se decide existir com inteireza. Essa escolha é sempre solitária, mesmo quando compartilhada, porque ninguém pode ocupar o lugar que só você pode habitar dentro de si. A reconexão interna exige atravessar o deserto emocional, onde as velhas fantasias são deixadas para trás, e o medo de não ser suficiente grita antes de silenciar. Mas é nesse silêncio, denso e verdadeiro, que começa a surgir uma presença nova, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Uma presença que já não depende da aprovação dos outros para se justificar. Quando essa presença se firma, a carência perde o trono. Ela pode até aparecer em dias difíceis, em momentos de fragilidade, mas já não comanda, já não decide, porque algo mais forte se estabeleceu. A consciência de que a dor não precisa mais guiar os passos, que a ausência do outro não significa a perda de si, e que o amor só faz sentido quando não é usado para tapar buracos, mas para acompanhar caminhos que já estavam sendo trilhados com dignidade. Ser maduro não é não sentir carência, é não permitir que ela dite as escolhas, é olhar para dentro, reconhecer o que faltou, e ainda assim seguir inteiro, com amor, com presença, com verdade. Porque quando o coração para de implorar e começa a se escutar, tudo ao redor começa a se reorganizar, e o que antes era vazio vira espaço, espaço para respirar, para viver e finalmente para amar, sem se perder no processo. Nenhum vínculo saudável pode ser construído a partir da urgência de ser salvo. O outro não é remédio para nossas feridas mais antigas, e o amor não deve ser um contrato de sobrevivência. Quando deixamos de buscar no afeto a solução para um vazio que é nosso, começamos a abrir espaço para vínculos mais livres, mais lúcidos, mais verdadeiros. A carência afetiva, quando compreendida com maturidade, deixa de ser um rótulo e passa a ser um portal. Ela aponta com precisão para onde ainda falta sentido, para onde ainda existe uma espera inconsciente por algo que não virá de fora. É nesse ponto que a responsabilidade existencial encontra seu lugar.
ao perceber que não somos culpados pelo que faltou, mas somos responsáveis por como escolhemos viver a partir disso. Superar a dependência emocional não é deixar de se amar, é deixar de implorar por amor, é sair da lógica da escassez e reencontrar um lugar interno onde o silêncio não machuca, ele fortalece. A cura emocional começa quando a gente se compromete, de verdade, com a própria presença, porque só quem sabe estar inteiro é capaz de escolher o amor, e não apenas de suplicar por ele. Se esse tema te tocou de alguma forma, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para o que você sente, e com mais coragem para quem você pode se tornar. Compartilhe sua experiência nos comentários e siga com a gente nesse caminho de reconexão, presença e bom senso. Afinal, viver com sentido é a única forma de não se perder.